A partir de agora, o Manhã Sagres dá início à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Goiânia, para saber as propostas, as ideias de gestão para o cargo a partir de 2021. A série de entrevistas foi definida, a ordem, inclusive, das entrevistas, foi definida ainda em sorteio, com a presença de todas as assessorias, dos candidatos de partidos com representatividade de no mínimo 5 parlamentares em Brasília e em sorteio realizado, portanto, essa ordem foi definida em reunião com as assessorias. Cada entrevista tem duração de até 20 minutos. É o tempo para as conversas aqui com os candidatos e candidatas à prefeitura. Para isso, a gente começa hoje dando início à nossa série. Estamos em contato em áudio e vídeo com o candidato do Partido Solidariedade, o deputado estadual Alisson Lima. Candidato, obrigado pela disponibilidade aqui. Bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia, Cileide. Bom dia, ouvintes. Uma alegria imensa estar com vocês aqui na Sagres de novo. Prazer ter o senhor aqui com a gente. Nós conversamos com os candidatos ainda na pré-campanha, né? Tempo dos 20 minutos, contando a partir de agora, 7h33. Candidato, o que é que o senhor já observou da cidade que não tinha observado antes, quando o senhor pensava em ser candidato ou ainda antes de ser confirmado na convenção, nas convenções? Indo para a rua, conversando, o que é que o senhor entende hoje que é a principal demanda da cidade e que tipo de solução o senhor apresenta? Rubens, tem uma expectativa muito grande da sociedade em relação agora ao pós-pandemia. Esse olhar por parte da gestão municipal, por parte do poder público em relação à questão do social. O CAGED divulgou recentemente 100 mil pessoas desempregadas ou na informalidade aqui em Goiânia. E infelizmente, se nós levarmos em consideração que as famílias estão aí perdendo muito na renda familiar, na renda per capita, o horizonte de contratações ele é muito distante. A prefeitura hoje não auxilia muitas pessoas nesse aspecto. Então, hoje, sem dúvida, o grande problema que nós enfrentamos é o pós-pandemia. Aí entra a saúde, entra a educação, a retomada das atividades escolares, mas tem aí o viés da questão do emprego e da renda que está realmente tirando o sono e preocupando muito a população. Como eu tenho andado muito em cima do carro de som, amigos, eu tenho reparado muito o aumento de informais. Exemplo, aquelas barraquinhas onde vendem frutas, pessoal que vende frango assado, nos canteiros centrais, está virando realmente uma coqueluche em Goiânia, digamos assim. Isso o que significa? O desemprego está aumentando, o fator pandemia. Então, o olhar da prefeitura no ano que vem tem que ser mais social. Pois é, a prefeitura tem limite de recursos, né? E seja quem for o prefeito, o senhor ou quem for o eleito, tem limite de caixa e tem responsabilidades com outras contas do poder público. Nessa questão de emprego e renda, qual que o senhor imagina que é o limite que o senhor vai ter de recurso? Quer dizer, se o senhor disporá de recursos, o senhor já aprovou, o senhor foi vereador, o senhor conhece o orçamento do município, o que o senhor imagina que o senhor vai dispor de recursos e o que se pode fazer com eles? Cileide, eu continuo batendo naquela mesma tecla daquela entrevista anterior com vocês. Hoje, a prefeitura aumentou a arrecadação nos últimos 3 anos em mais de R$1 bilhão. Mais de 1 bi foi o aumento orçamentário aí por conta de empréstimos e por conta também do incremento de aumento de impostos. O IPTU saltou 30% nos últimos 2 anos. O ITU e todos os tributos municipais. Agora, qual foi o foco? A radiografia que eu faço. Aumentou impostos para se fazer um canteiro de obras. Ok, as obras são muitíssimo importantes, eu nunca disse que não são. Inclusive, trabalhei na CPI para poder provocar o retorno de muitas obras. Agora, deixaram tudo para o último ano, impactou a cidade por conta desse calendário e veio a pandemia que também sacrificou ainda mais a população. Então, se levar em consideração que tivemos um aumento de mais de 30% de impostos aí nos últimos 2 anos, cortando gastos excessivos também, se você apontar para essa questão de evitar os desperdícios com tantas obras mal planejadas e também ter a humildade desse contato permanente com Brasília, uma central de captação de recursos é importante demais ter efetiva, funcionando realmente com pessoas qualificadas para buscarem recursos em Brasília. A nossa bancada federal, se você pergunta para um deputado federal e fala assim, olha, o atual prefeito já te procurou para pedir emenda, 80% deles dizem que não, eu tenho contato com eles. Inclusive, sobre mobilidade urbana, que é um assunto que eu bato muito, sempre perguntei, alguma vez foi pedido recurso para a mobilidade urbana em Goiânia? Não, a resposta é não. Então, nós temos que equalizar bem essas questões que são mínimas, mas que dão um impacto gigantesco na questão orçamentária. Hoje, a SEMAS trabalha com menos de 1,5% do orçamento para poder cuidar do social. Então, o caminho seria aí parcerias com o Sistema S, que, embora seja muito clichê, praticamente todo candidato fala isso, mas é um caminho, você pode qualificar aí 3 mil jovens por mês em relação a essas parcerias, você pode
também caminhar por parcerias com outras instituições do setor privado, mas também usar o potencial das escolas municipais. O EAJA à noite é um canhão maravilhoso que você pode usar para você poder potencializar e qualificar os nossos jovens aí para o mercado de trabalho. Agora, também temos que atacar dentro dos próximos 4 anos aquele calendário de industrialização de Goiânia, porque a indústria contrata hoje 50 mil pessoas por mês no Brasil. E Goiânia está, baixou o chapéu, está a ver navios em relação a esse leque de contratações. Pois é, mas mesmo que dê certo o seu plano de industrialização da cidade, isso não se faz do dia para a noite, né? Isso vai demorar. E aí eu tenho 2 perguntas. Como é que o senhor vai conseguir arrumar emprego para tanta gente que o senhor pretende qualificar? E, segunda pergunta, o senhor está criticando as obras e acha que tem desperdício de recursos em obras que o senhor diz não planejadas. O senhor vai parar as obras? Nunca, nunca. Nós temos que retomar as obras que estão paradas, nós temos que dar continuidade aos programas que estão sendo desenvolvidos pela Prefeitura. Agora, nós temos aí o BRT, que, segundo a Prefeitura diz, ele está já, pelo menos esse trecho entre o Isidória e o Recanto do Bosque, praticamente com 70% das suas obras concluídas. Então, não é um cenário de terrorismo. BRT, que é a obra mais importante de modal da capital, obra de 300 milhões de reais, deve ser entregue pelo menos essa parte aí até o final do ano que vem, entre o Isidória e o terminal Recanto do Bosque. A Prefeitura está com o calendário atrasado, mas vamos entrar e tratar como prioridade. O trecho sul, que vai do Isidória até o terminal Cruzeiro, também é um trecho que não é muito extenso, dá para ser terminado também aí no horizonte muito próximo. Agora, o paradigma é priorizar obras de infraestrutura, o concreto ou essa qualificação, esse auxílio, esse suporte para as pessoas nos próximos anos. Quando você coloca o olhar muito para a questão de obras, e o Íris Rezende tem essa marca, essa identidade de tocador de obras, quando você coloca muito, você deixa de lado o social, você deixa de lado, por exemplo, a chegada da indústria que ele sempre deixou, Cileide. Hoje, o nosso produto interno bruto cresce menos de 0,5% ao ano. O PIB de Goiânia cresce menos de 0,5% ao ano, já há mais de uma década. Significa que a nossa sociedade a cidade de Goiânia está empobrecendo, infelizmente. Então, o que adiantou essa fama de tocador de obras? O que adiantou esse viés de obras de infraestrutura e não tivemos esse olhar para o social, esse olhar para o desenvolvimento econômico e social da cidade? Porque o que foi feito até hoje foi por vida própria do setor de turismo, do turismo de negócio. A prefeitura não faz absolutamente nada. O ISS continua sempre congelado em 5%. A prefeitura não trabalha com flexibilização tributária. Então, esses milhares de empregos que eu sonho em gerar para Goiânia, eles serão realizados nesse caminho da questão da flexibilização tributária, da redução de 5% do ISS para certos setores para 2%, de você ceder áreas para as empresas se alocarem, de você turbinar o centro de Goiânia realmente com as empresas de tecnologia, e ali você vai ter que falar assim, vou abrir mão do IPTU por 20 anos para a empresa X poder se instalar. E não estou falando só de empresa de tecnologia, medicamento fitoterápico, as unidades operacionais das empresas de segurança privada que têm um baixo custo, um baixo impacto ambiental para poder se implementar. Tem muitos caminhos pela frente que a prefeitura não trilhou ainda. Repito, eu não tenho nada, absolutamente nada contra o atual prefeito. Tenho muito carinho e respeito pela história dele. Como homem público, ele tem um papel, a importância na história. Agora, a última gestão dele foi um fiasco. Candidato, o senhor fala muito em flexibilização de impostos, em abrir mão do IPTU, e, ao mesmo tempo, que o senhor está querendo aumentar despesas com social e outras coisas. Esse discurso de abrir mão de recursos, ele é sempre simpático em campanha eleitoral, porque as pessoas não gostam de pagar imposto. No entanto, quando se chega lá dentro que se vai administrar o caixa, o prefeito sabe que precisa de recursos. Existe até uma proibição legal, né? Pode até dar improbidade administrativa um prefeito que abre mão de recursos. Como é que o senhor vai conciliar isso? Como é que o senhor vai, ao mesmo tempo, abrir mão de recursos e, ao mesmo tempo, fazer mais investimentos em área social, em cursos de formação profissional e, entre outros, programas que o senhor quer desenvolver? Renúncia fiscal é um caminho que nós jamais iremos trilhar. Não estou falando de renúncia fiscal, estou falando de incentivo fiscal. Eu tenho consciência que eu não posso abrir mão da arrecadação tributária, enfim, o orçamento da cidade hoje gira em torno de 6 bilhões. Agora, incentivo fiscal para certos setores, isso aí é algo absolutamente legal, e o Brasil inteiro está praticando isso. E o Brasil inteiro está praticando até porque você não consegue desenvolver certas regiões sem o viés do incentivo fiscal. Agora, quando você... Volto a falar da questão da prioridade. É a prioridade que me chama a atenção. Se nós
ao invés de priorizarmos aí, durante nossa gestão, fazer obra megalomaníaca, obra faraônica, apenas concluirmos as obras que estão paradas aí e priorizarmos a questão do social, da capacitação dos jovens, da assistência para as pessoas que estão precisando. Eu não falei em momento algum que eu vou dar emprego para todos os jovens de Goiânia. Nós vamos qualificar e abrir um horizonte onde, no pós-pandemia, as empresas vão voltar a contratar. Já estão voltando a contratar também. E, infelizmente, você vê todos os dias em anúncios de jornais, falta gente qualificada no mercado de trabalho. O EAJ à noite, o ensino e alfabetização para jovens e adultos, pode oferecer ali alguns cursos de qualificação básicas, como, por exemplo, a questão aí até de informática básica, que muita gente não tem para poder atuar no atendimento básico de um balcão, de uma empresa, enfim. Isso tudo aí pode ser feito no EAJA, que é um ambiente físico adequado. São 173 escolas municipais, que à noite, boa parte delas estão fechadas. Pois é, mas aí qualifica e esse pessoal vai trabalhar onde? Nessas empresas que estão voltando a contratar aos poucos, naquelas que nós vamos trabalhar para que dentro de 1 ou 2 anos venham para Goiânia com esse ataque que teremos na questão da industrialização da cidade, do próprio centro tecnológico, que é uma ideia que é importante demais. Você não vai conseguir resgatar o centro sem você ver essa questão da geração de emprego, de você colocar ali as empresas que são naturais para ir para aquela região. Citei agora há pouco. Empresas de tecnologia, de fabricação de equipamentos de internet. Eu fui esses dias no prédio onde eu tinha um escritório político, que hoje virou a sede do Solidariedade Municipal, que eu sou presidente. Sileide, achei interessante. Tem 2 empresas de jogos de videogame. Empresas que são equipes de videogame, que estão contratando 10, 20, 30 jovens para trabalhar, gerando ali 20, 30 empregos em cada uma dessas empresas, competem internacionalmente, ganham dinheiro absurdo, e não tem incentivo nenhum por parte da prefeitura. Isso aí, essas startups, elas são realmente um potencial econômico gigantesco. Nós temos que atentar para isso o tempo todo. O foco tem que ser esse. É a modernização da cidade, é você fazer o jovem ficar entusiasmado com a cidade, e não um canteiro de obras por si só para que tenha placa de inauguração, né? Eu sou absolutamente contra isso. Eu não vejo mais uma gestão no século XXI onde a prioridade seja apenas obra e inauguração. E aumento tributário, como sempre foi essa vertente da atual gestão. Nós precisamos agora realmente desse olhar diferenciado, mais solidário, mais participativo em relação ao papel do ser humano na sociedade. Candidato, a minha impressão é de que o senhor fala assim, que vai qualificar as pessoas e o mercado vai automaticamente, naturalmente, contratar essas pessoas. Nós estamos aqui uma expectativa de que 2021 não vai ser um ano bom, né? Como o senhor disse, é o pós-pandemia e um dos problemas é a geração de emprego e renda. Quando o senhor fala que vai qualificar e que essas pessoas vão ser empregadas, eu fico pensando assim, o senhor, para usar uma linguagem do futebol, né? O senhor já combinou a geração de emprego com os russos? Sileide, eu falo de prioridade. Qual que é a prioridade? Se eu falei para você agora há pouco que nós temos 100 mil pessoas desempregadas e na informalidade aqui em Goiânia, de acordo com o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregadas, qual que é o sentido de apontar o caminho para uma outra direção que não seja essa? Então, ao invés de você me questionar, e acho legal, importante a imprensa questionar essa questão de onde virão os recursos, onde surgirão os empregos, né? Eu estou trabalhando dentro de um horizonte de perspectiva que nós temos. Eu não quero fazer política nos próximos 4 anos apenas imaginando que nós teremos crises em cima de crises. Eu estou antevendo que nós vamos sair dessas crises. E estou, inclusive, apontando o caminho. A industrialização de Goiânia, o incentivo para que as empresas que estão insistindo, né, na produção no Brasil também venham para Goiânia, porque nós temos, por exemplo, o nosso PIB, falei agora há pouco, de menos de 0,5%, 0,3%, na verdade. Você pode acompanhar pelo IBGE aí, 0,3% o crescimento do PIB de 15 anos para cá. Aparecida crescendo 2 dígitos, Anápolis 7 pontos, Senador Canedo mais de 5 pontos, municípios da região metropolitana, municípios do interior com crescimento do PIB acentuado, em Goiânia 0,3%. E você repara que a única coisa que falta em Goiânia é o viés da industrialização, porque nós temos indústrias muito esporádicas, espalhadas em Goiânia, mas sem um conceito de industrialização, sem as áreas industriais, sem incentivo fiscal. Então, a prioridade, no meu ponto de vista, e conversando com as pessoas em Goiânia e no nosso plano de governo, é exatamente essa. É você industrializar Goiânia, qualificar os jovens, gerar oportunidades e não focar apenas em obras. Então, essa é a prioridade em cima da realidade social. Agora, eu não tenho como entrar na cabeça das pessoas, né, de uma pessoa experiente, de uma visão de vida experiente como a tua,
e convencer você que essa é a prioridade. Na minha visão e conversando com as pessoas, essa é a prioridade hoje em Goiânia, que é a questão da geração de emprego e renda e o foco e atenção básica em relação à saúde. Bom, o senhor criticou as obras, né? O senhor disse que essa visão de obras, ela, na sua opinião, ela é equivocada. Ainda na questão das obras, o senhor falou do BRT e se comprometeu em concluir o BRT, acha que é muito importante. E outras obras que não serão concluídas? Eu vou citar o exemplo aqui, o recapeamento de 600 e poucos quilômetros de ruas em Goiânia. O senhor vai dar continuidade ou não? Há também outras obras que não ficaram prontas, como a Leste-Oeste, tanto o tramo da Oeste quanto o Leste. O viaduto aqui da Avenida Jamel Cecílio, quer dizer, qual que é o seu plano para essas obras que não ficarão terminadas e que não são do BRT? Esse programa de pavimentação asfáltica aí, acho que é importante demais o próximo prefeito de Goiânia, se Deus quiser, eu chegar na prefeitura e realmente fazer uma auditoria, um levantamento de como está a questão orçamentária e de como a prefeitura já distribuiu esses recursos que vieram com o empréstimo da Câmara de com a aprovação da Câmara de quase R$1 bilhão. A pavimentação asfáltica é extremamente importante, porque, infelizmente, nos últimos 20 anos, muitos bairros de Goiânia não foram requalificados em relação à malha asfáltica. O que for apontado para de orçamento para essas obras de recapeamento, de conclusão dos viadutos, nós vamos dar continuidade. Agora, nós não vamos sentar e fazer planos e projetos de novos viadutos, de novas obras de infraestrutura, enquanto a situação não der uma sentada, não der uma equilibrada financeiramente, nós não conseguimos realmente mudar o perfil da cidade, que aponta muito para essa questão da industrialização e da retomada econômica e também o olhar para o social nos próximos 4 anos. Manter esse calendário de obras que está sendo feito, nós não podemos ser levianos com a cidade, mas não vamos projetar novas obras para os próximos 4 anos, com exceção do Hospital Municipal, que é uma demanda muito antiga de técnicos da Prefeitura que nos procuraram, e também vamos trabalhar para isso em parceria com o Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério das Cidades em Brasília, e buscar realmente uma entidade privada para poder tocar o material humano desse hospital, que é um hospital de grande porte que nós teremos. Isso não é inédito, não é algo que eu estou inventando da boca para fora, existem várias instituições Brasil afora que já abraçaram hospitais de grande complexidade dessa forma, e nós queremos sim fazer, por exemplo, o Hospital Evangélico de Curitiba, um hospital que ele foi feito nesse viés. A obra foi feita na época por iniciativa da prefeitura, a obra foi municipal, porém o hospital é tocado pela iniciativa privada por uma entidade filantrópica. Nós queremos sim apenas essa grande obra que é o hospital até o final do nosso mandato, terminar as que estão paradas e aí sim, dentro de 2, 3 anos, ver o horizonte, entender a dinâmica da cidade no pós-pandemia para projetar novas obras. E com relação a escolas, porque uma demanda que tem em escolas é unidades infantis, né? O atual prefeito está construindo essas escolas de containers para atender emergencialmente a essa demanda. O que o senhor pensa para atender essa demanda? O senhor vai manter essas escolas de containers? O senhor vai fechá-las? O que o senhor pensa em fazer? Precisamos dar continuidade a isso. Eu entendo que é importante sim, ainda mais no pós-pandemia. Agora, Cileide, nós tivemos uma contradição, né, um ponto de desentendimento, né, de divergência, perdão, a palavra é essa, na última entrevista minha, sobre 13 CMEs parados em Goiânia, e eu falei que tinham 13 CMEs parados, e aí eu fui em loco em alguns depois daquela nossa entrevista, vi que, por exemplo, o CMEI do Mundo Novo, que é aqui na região oeste de Goiânia, e também da Buena Vista, a prefeitura terminou, entre aspas, esses CMEs, mas não qualificou os espaços, não mobiliou e não aparelhou. Então, isso, de acordo com o TCU, uma obra que foi acabada e não foi entregue para a população, ela está praticamente parada ainda. Obra muito lenta também está parada. Nós temos esse problema. Vamos lá, para poder concluir a tua pergunta. Manter esses projetos de CMEs de containers, também conveniar com entidades privadas, que é importante isso aí, a prefeitura entra com incentivo que não está dando para essas entidades privadas e tem que conceder também. A prefeitura é muito gulosa, tem que fazer uma cirurgia bariátrica em relação a essa questão de arrecadação tributária, que só arrecada e oferece contrapartidas mínimas aí, mas nós não podemos parar essa questão dos CMEs aí que a prefeitura está fazendo em relação à questão dos containers. Concluir essas estão paradas, eu não prometo, nunca prometi em plano de governo, zerar o déficit.
Nós trabalhamos aí para, no calendário de 4 anos, reduzir pela metade o número de carência de vagas em Goiânia de CMEIs. Bom, e no ano que vem nós vamos ter um problema aí, que já tinha e que vem piorado aí, que é a questão da qualidade do ensino, né? Porque com esse um ano sem aula, houve certamente um desnivelamento muito grande dos alunos, porque tem alunos que estão conseguindo ter aula, tem alunos que não estão conseguindo ter aula. Quer dizer, o que o senhor pensa para a educação, além de gastar os recursos previstos em lei, né? Mas o que fazer para a educação nesse período de pós-pandemia, no sentido de atender a essa realidade pós-pandemia? Cileide, ouvintes, eu bati um papo esses dias com um grande empresário do ramo imobiliário aqui em Goiânia, que ele estava falando sobre o desejo que ele tinha, uma vez, de poder administrar com a equipe dele uma escola municipal aqui de Goiânia, de estruturar, qualificar a escola, e que eles procuraram o poder público e queriam assumir a reforma, a ampliação da escola e tudo mais, ou seja, seria uma parceria público-privada, e queriam apenas redução tributária em alguns aspectos aí no horizonte de 20, 30 anos para dar uma segurança jurídica para esse pessoal poder fazer esse trabalho. E a resposta foi não. Então, estamos sempre caminhando para esse mesmo horizonte. Uma prefeitura que só quer saber de arrecadar, que não oferece parcerias e contrapartidas. E se você espremer muito a prefeitura de Goiânia, você vai ver que o negócio salta aos olhos. Ela não é uma prefeitura parceira do setor privado, não trabalha com parcerias públicos-privadas. Uma empresa não tem estímulo para poder reformar uma praça, um CMEI, uma escola, qualificar, ajudar mensalmente com a manutenção, sem essa contrapartida básica que tem que ter. A prefeitura não... Eu tenho muito cuidado, muita responsabilidade em relação à questão de oferecer sonhos para as pessoas no meu plano de governo. Eu, por exemplo, não falo que eu vou dar emprego, eu não falo que eu vou zerar o déficit de CMEI, eu não falo nada disso. Candidato, e também não digo... Oi. É porque o nosso tempo já se encerrou, gostaria só que o senhor já concluísse, e aí eu já agradeço a entrevista, porque o nosso tempo já se encerrou. Economizando, cortando gastos e trabalhando em parcerias, não tem como. A receita é básica, a prefeitura não inventa dinheiro. Muito obrigado, você, Cileide, muito obrigado, Rubens, ouvintes da Sagres, uma oportunidade maravilhosa sempre estar podendo aqui. Na próxima, vocês corrigem meu nome, por favor, é com Y, o Alisson. Um grande abraço a todos, tenham um bom dia aí, obrigado pela oportunidade de mais uma vez poder falar com vocês. Com Y e 2 S, né? Exatamente. Infelizmente houve esse equívoco aqui na nossa live. Enfim, Alisson com Y e 2 S. Deputado, obrigado pela entrevista mais uma vez. Disponibilidade aqui de conversar com a gente, abrindo a nossa série de conversas com os candidatos à Prefeitura de Goiânia. Candidato Alisson Lima, do Solidariedade. Destaque à íntegra, você confere acessando sagresonline.com.br.